E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? Tem novidade importante. Hoje a diferença entre o que o Memphis pede e o Corinthians oferece é de pouco mais de 20 milhões de reais. Para ser mais preciso, o grande problema é que o Corinthians quer reduzir aquilo que havia sido acordado com o holandês. Vale a lembrança de que o Memphis está fazendo um esforço para ficar no timão. Ele chegou a vir ao Brasil mesmo sem acerto, passou por exames médicos e alinhou tudo com o Corinthians. Na última hora, o presidente Osmar Stabile, na terça-feira passada, desistiu do acordo. A pressão, especialmente de torcedores, é tão grande que fez o Corinthians reabrir as tratativas. Já foram 3 reuniões entre representantes do Memphis e dirigentes alvinegros. O que o Osmar Stabile quer? Que o Memphis abra mão dos 15 milhões e 400 mil reais de verbas de marketing que ele pede por um novo contrato de 2 anos, além de ignorar a ajuda de custo de 250 mil reais por mês, algo que ficaria no fim do contrato em cerca de 6 milhões de reais. 21 milhões e 400 mil é quanto o Stabile exige que o Memphis abra mão para que o negócio avance. Difícil imaginar que se o Corinthians não ceder um pouco, esse acordo aconteça, mesmo levando em consideração que o Memphis não tem tão boas propostas e dá preferência à permanência no Corinthians. A gente deve ter uma definição disso nos próximos dias e, em paralelo às negociações para renovação, o Corinthians também tenta convencer os advogados do Memphis a não entrarem na justiça pedindo as verbas, primeiro dos bônus que não foram pagos nos 2 primeiros anos do contrato, depois de um novo vínculo. O Memphis chegou a cogitar pedindo à justiça 103 milhões de reais pelo acordo que começaria agora e só terminaria em 2028. A alegação é de que estava tudo certo, faltou apenas a assinatura do contrato por parte do presidente Osmar Stabile. A saideira sobre o Corinthians, Timão recebe nesse domingo o Cruzeiro na Neoquímica Arena, sem Pedro Raul, que sofreu um trauma na costela do jogo contra o Rosário Central. Você acredita em vidente? E se eu te disser que Márcia Sensitiva, que é vidente e astróloga, cravou que Memphis Depay permanecerá no Corinthians? A Márcia analisou a data de nascimento do Memphis e também traços do signo do holandês para se posicionar em relação à pergunta do milhão, se o Memphis ainda pode voltar ou não ao Corinthians. Abre aspas para ela, o Memphis é um moço frio, aquariano é calculista, mas ele vai aceitar o contrato de renovação. Ele vai fazer o acordo, tenho certeza. Logo depois, a Márcia Sensitiva disse, aquariano é leal demais, tem amor ao próximo, mas no dia a dia é frio. A gente tem 80% a 90% de chances de ele voltar ao Corinthians. É só importante contextualizar que na terça-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por meio de uma nota, afirmou que as tratativas estavam encerradas e que Memphis não ficaria. Diante de uma enorme repercussão negativa e da possibilidade de o Memphis cobrar na justiça 180 milhões de reais do Corinthians, patrocinadores procuraram o Timão e se mostraram dispostos a ajudar nos pagamentos. Diante desse cenário, o Corinthians cogita reabrir tratativas com o Memphis, que não descarta negociar com o Corinthians mesmo depois de toda essa confusão. Só para completar, registrar que mais protestos foram realizados contra o presidente Osmar Stabile, dessa vez na porta da casa dele, com faixas que diziam, entre outras coisas, interdição judicial já, fora ratos. Você ainda acredita que Memphis pode ficar no Timão? Seria a melhor saída para o clube? Use o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Corinthians e Memphis Depay têm feito reuniões nos últimos dias. O primeiro encontro aconteceu na quarta-feira entre o departamento jurídico do Corinthians e advogados do Memphis. Na oportunidade, o tema era a chance de o Memphis não ir à justiça. O Corinthians tentou um acordo para que pagasse aquela dívida que tem com o atleta sem que houvesse a cobrança na justiça. Os advogados do Memphis deixaram bem claro que fariam a cobrança não de 43 milhões, mas de 77 milhões pelos bônus não pagos nos 2 primeiros anos do vínculo. Nessa reunião, o Corinthians também foi avisado pelo Memphis, através de seus advogados, que haveria uma cobrança de mais 103 milhões de reais. Tudo porque o Memphis entende que o contrato de 2 anos que começaria agora foi formalizado, foi ajustado. E, embora não tenha a assinatura do presidente, o Memphis estava disposto a fazer essa cobrança. Foi também por causa disso, da repercussão extremamente negativa e de pedidos de atletas e do técnico Fernando Diniz, que o presidente Osmar Stabile passou a cogitar uma reviravolta nas tratativas com o Memphis. E num segundo encontro, com a presença do presidente Osmar Stabile e de Memphis Depay, as partes discutiram sobre a permanência do holandês.
O Memphis segue em território brasileiro, segue em São Paulo e tem a intenção de ficar no Corinthians, mas o Timão pretende que ele abaixe um pouco mais a sua pedida do último acordo para que a prorrogação possa acontecer. As negociações seguem em andamento e existe uma expectativa de que possa haver acordo. O Corinthians já conseguiu a ajuda da Fatal Fans com um patrocínio de 5 milhões de reais e busca mais dinheiro com os outros patrocinadores, Easy, Esportes da Sorte, entre outros. Assim que tiver qualquer novidade sobre esse tema, eu volto para contar para vocês. Gostaria de perguntar se vale a pena manter o Memphis, mesmo com as cifras astronômicas envolvidas, mas a permanência dele garante a impossibilidade dele ir à justiça e cobrar na FIFA cerca de 100 milhões de reais. Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobrir quanto o Corinthians ainda deve a seus atletas e qual a ideia do presidente Osmar Stabile em relação ao pagamento do transfer ban. Deixa eu começar falando sobre as dívidas atuais com o elenco. O Corinthians hoje tem cerca de 10 milhões de reais em direitos de imagem pendentes. Números que me foram confidenciados pelo presidente Osmar Stabile. Conversei com ele nessa semana e ele admitiu que há uma dívida também em relação a premiações de conquistas dessa temporada. Essa dívida com premiações gira na casa dos 3 milhões de reais. Alguns dias de férias também não foram pagos. Segundo Osmar Stabile, essa dívida gira na casa dos 2 milhões de reais. Ou seja, hoje as pendências do Corinthians com o seu elenco estão na casa dos 15 milhões de reais. E o Corinthians deixou claro que nem cogita o pagamento dos seus transfer bans, são 3 ativos que custariam cerca de 25 milhões de reais antes da quitação desses débitos com os atletas. O grande problema é que o Corinthians não tem dinheiro, então ele está tentando buscar antecipações ou empréstimos para fazer as quitações com os atletas e depois pensar no pagamento dos transfer bans. Para ser bem sincero com vocês, torcedor corintiano não deve esperar por contratações nessa janela. Há muita dificuldade na obtenção desses 15 milhões de reais. Depois, o Corinthians ainda precisaria encontrar mais 25 milhões de reais para derrubar os transfer bans. E diante desse cenário, com a janela de inscrições se encerrando em 11 de setembro, é possível que o Corinthians não traga nenhum reforço nessa janela de transferências. Em relação ao Memphis Depay, o presidente Osmar Stabile ainda está bastante indeciso. Ele foi procurado pela Fatal Fans e por outras empresas que já patrocinam o Corinthians e se disponibilizaram para colocar dinheiro. A Fatal Fans, por exemplo, colocaria 5 milhões de reais. Ainda não há uma resposta definitiva do presidente, ele tem sido muito pressionado e é possível que nessa semana exista uma nova rodada de conversas com os representantes de Memphis Depay. Mas o holandês, para fechar com o Timão, segundo pessoas próximas ao Stabile, vai precisar reduzir a sua pedida. Corinthians alega não ter capacidade de bancar aquilo que foi combinado entre as partes. Para fechar o vídeo, só contar que o Corinthians ficou no 0-0 com o Rosário Central na noite dessa quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, partida disputada em Rosário. O resultado acabou sendo bom, e a verdade é que mesmo com muitos problemas na frente, o Corinthians nem sofreu tanto defensivamente, dá para imaginar sim a classificação alvinegra. Depois da partida, Fernando Diniz respondeu sobre a saída de Memphis Depay: fiquei muito triste com o desfecho, queria muito trabalhar com ele, para nós estava fechado, eram pequenos detalhes. E você, ficou triste com o desfecho do Memphis? Ainda tem esperança numa reviravolta? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Para o Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque ao invés de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha 1,5 milhão de reais por mês hoje,
E o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de 2 milhões de reais mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale 2 milhões de reais por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.